Bom, acho que enquanto o pessoal vai se achegando aqui, falando um pouco só do o que que motivou a nossa seleção do filme, né, e tal. Eu acho que o filme, ele, de alguma forma, sempre que a gente assistia a ele sempre instigava a gente a muita coisa, né. Uma delas principalmente nesse tratamento que ele faz dessa realidade que a gente discutia com o Pedro nas outras sessões, essa realidade desse mundo virtual, né. E principalmente como tensionar o lugar entre a compilação e o que é manipulação dos próprios realizadores. Então acho que a gente pode, tendo isso em vista, começar a conversar. Uma coisa que a gente sempre tem feito nesses debates é sempre começar falando um pouco do filme, daí depois a gente fala de disciplinas, de contexto de produção ou de quaisquer outros assuntos que interessem ao filme, assim. Daí, tendo isso em vista, acho que uma das coisas que a gente queria começar a conversar antes era de como o filme tem uma capacidade de construir uma espécie de experiência de YouTube, né? Uma experiência de você como espectador, você está assistindo a um vídeo. E acho que seria legal vocês comentarem um pouco disso que o filme faz, que é quase um mural, assim, né? De você ter uma compilação de coisas que você viria normalmente também numa visita ao YouTube, assim. Quase que vocês reunirem uma paisagem, assim, que tem na rede. Acho que isso veio, na verdade, do. O tema levou a gente a isso, que desde o começo a gente queria falar sobre publicidade. E, e aí foi caminhando até a gente chegar na publicidade no YouTube. E aí, quando a gente decidiu falar sobre especificamente YouTube, daí tinha muitos tipos de publicidade diferentes que a gente, por pesquisa, foi achando e por consumo também, né? A gente sabe que existe diversos tipos. E aí, nisso, tentando trabalhar um pouco os todos, não todos, mas alguns, que tem muitos, a gente meio que optou por fazer assim, meio que uma compilação de diferentes tipos de publicidade, diferentes tipos de vídeos. A gente foi filtrando só, na verdade, o que a gente conseguia encontrar. A gente se colocava uma limitação de usar conteúdo movido pelo consumo, seja ele pela publicidade ou pela ideia que está sendo passado com um vídeo de entretenimento. Uhum. E com isso, meio que fomos deixando o YouTube fazer o trabalho pra gente, É. coletando bastante coisa, gravando a tela, baixando tudo que achava, fizemos umas 20 playlists, dividindo em cada categoria que vai transparecendo o padrão enquanto quando você fica tempo suficiente no YouTube, você consegue dividir em várias categorias de quem a publicidade está tentando alcançar, ou um grupo de idade específico, ou uma parte da internet específica, e fomos deixando isso levar a gente. Foi uma coisa que a gente começou um pouco sem ideia nenhuma e foi Uhum. tomando forma. E foi totalmente o YouTube mesmo, porque a gente criou uma conta específica pro trabalho, para não poluir a nossa. E aí, conforme a gente ia assistindo os vídeos, daí os recomendados ficou um horror só. Mas aí foi o que a gente foi pegando de pesquisa. Inclusive, tivemos que fazer uma conta nova no YouTube para não destruir todas as nossas recomendações das nossas contas de verdade. Então, foi uma conta só que foi pro lixo, assim, É. do, da maneira que ela tava no final. Uhum. Mas ajudou muito para fazer o trabalho. Sim. Que tipo de busca que vocês faziam, tipo, na barra de buscas para chegar nos lugares, assim? E em que ponto que vocês acabaram deixando de procurar as coisas para ser levado pelo próprio algoritmo do YouTube, assim? Nossa, foi mais as coisas que a gente conhecia mesmo. A gente por exemplo, que teve uma época que um monte de propaganda da escola ficava vindo pra gente, então a gente sabia que existia muita propaganda da escola, então a gente começou a assistir algumas da escola e com isso já ia recomendando outras, e também coisa de unboxing, a gente começou a pesquisar coisa de unboxing, aí já vinha um monte, canal de criança, e foi meio que assim, pesquisando um vídeo específico de algum assunto, de algum tipo de publicidade que a gente listou antes de começar, todas mais ou menos que a gente queria abordar, desde pessoa, essas coisas de promoção paga, alguém
Skillshare, aquele outro também, como é o nome? De fazer site, É. não sei. Essas coisas, ou só um monte de produto sendo jogado na sua cara. Então foi meio que coisas que a gente conhecia por cima, e aí foi começando a pesquisar nisso, e aí um vídeo que assistia já era o suficiente para ter mais 30 para assistir. Então. O YouTube é legal que você pode dar um impulso só e ele vai te levando para lugares mais fundo em qualquer assunto que você for. E uma coisa que ajudou bastante a gente foi até próprio documento de publicidade, dando direções de como alcançar certos públicos, com que tipo de conteúdo você chega num público mais jovem ou qualquer coisa assim. E muita coisa que não é direcionada para crítica leva a encontrar fonte do que falar. Não sei como explicar isso muito bem, mas a gente usa mesmo isso. O que ajuda a publicidade ajuda a gente a encontrar publicidade em lugares diferentes que não seriam tão óbvios assim no começo. Saquei. É uma coisa que eu acho muito doida é que, tipo, na TV você tem a hora do programa e daí você tem a hora do comercial, né? Tipo, e aí, tem o product placement lá na novela e tal, mas, tipo, existe essa divisão clara, né, entre publicidade e o conteúdo. E aí, tipo, no filme de vocês, assim, isso, o que fica escrachado pra mim, essa coisa de que não é tão claro no YouTube, assim, essa coisa. Tipo, o conteúdo e a publicidade, eles são meio que a mesma coisa em muitos lugares, assim. Tipo, tem um dos vídeos lá que é, tipo, que a pira dele é que eles vão fazer uma brincadeira de quem consegue ganhar mais coisas clicando nos negócios de publicidade, assim. Eu achei aquilo muito bizarro. É. Foi exatamente isso. A gente queria que realmente chutar o pau da barraca, tipo, o que é publicidade e o que é entretenimento. Tanto que vários a gente colocou como pular anúncio e eles não eram propriamente anúncios, e outros que eram propriamente anúncios a gente transformou em como se fosse um vídeo, que ele meio que tem essa divisão de tipo, uma hora é o anúncio que você pula e uma hora é o vídeo que faz parte da playlist. Só que aí só misturando tudo mesmo. Foi bem uma saladona que a gente às vezes pegava um áudio de alguma publicidade, a imagem de outra coisa, e para bem isso mesmo, que isso é o mais bizarro do YouTube, principalmente quando vai ver para o YouTube Kids, por exemplo, que eles têm uma certa legislação lá de que você não pode ter anúncio, isso e aquilo, mas aí quando você entra nos vídeos que as próprias crianças fazem, né, que os pais mandam elas fazerem, daí nos próprios vídeos eles fazem unboxing, fazem a menina passeando, gastando R$300. Uma cultura de consumo absurda que não existiria sem o YouTube. Se essa imagem de consumo e de pessoas consumindo não vendesse tão bem, é uma coisa que não existiria sem esse tipo de mídia. E também é uma coisa que, pelos exemplos que a gente passa, é muito filtrado também, porque não é o único tipo de coisa que tem no YouTube. Acho que a nossa crítica é isso, é você pegar uma plataforma tão livre, tão igualitária quanto o YouTube, que qualquer pessoa pode pôr o que quiser, e você percebe a influência da corporação ali dentro, fazendo tanto conteúdo corporativo e publicitário, que não é só o patrocínio para criar entretenimento ou cultura, é o entretenimento, o patrocínio como uma forma de entretenimento. Essa linha é totalmente desaparecida. Uhum. E mesmo com o YouTube sendo assim tão amplo, uma das coisas que a gente discutiu em talvez começar o filme com isso é que antes de você criar uma conta, se você entra nos vídeos mais populares aqui do Brasil, os recomendados, assim, para quem não tem conta, daí das primeiras figuras que você vê é o Felipe Neto, e aí você assiste um do Felipe Neto, daí meio que vai acabar acontecendo o que aconteceu com o YouTube que a gente criou. Você assiste um, assiste outro, daí quando você vai ver, o YouTube inteiro só tá recomendando coisa de produtos, e tanto pessoas produtos quanto produtos mesmo.
Eu acho que dentro dessa ideia que vocês falaram do filtro que vocês tiveram, ao mesmo tempo em que tem essa ideia de você filtrar e vocês mesmos selecionarem só coisas a partir de temáticas ou a partir de coisas, vocês elaboram uma articulação muito consciente da relação desses conteúdos, né? Até de, inclusive, de manipulações dentro deles, né? Então acho que seria legal vocês falarem um pouco disso também, né? De como seja a associação entre diferentes formas de conteúdo publicitário, para além dessas relações de consumo, como que foi para você essa articulação também de uma construção de sentido na montagem. Então, essa modificação, na verdade, começou a partir de uma ideia que a gente teve no começo, que foi de tentar fazer um vídeo inteiro sobre publicidade, sobre marcas, mas sem elas mostrarem o rosto, sem usar aquilo, o vídeo crítico, como uma ferramenta publicitária, de certa forma. Que se você fala mal da Coca-Cola com o logo da Coca-Cola na sua cara, acho que o seu argumento perde um pouco o valor, porque aquele logo, aquele símbolo significa, às vezes, muito mais do que o próprio argumento que você pode ter num vídeo de 10 minutos. E a gente sentiu que isso ia tirar muito do que a gente tinha para dizer. E essa ideia não foi. A gente não seguiu Uhum. ela tanto à risca no final das contas, mas foi uma coisa que guiou muito e que levou para tanto tirar o som, ou tirar a voz, ou tirar o rosto de alguém que usa o rosto como marca, para passar um pouco essa ideia, tirando elementos expositivos, como que você percebe o que é realmente uma propaganda. Por exemplo, aquela de perfume, a Jennifer Lawrence pulando na piscina. O que que torna aquilo uma propaganda? O que que vende ali dentro? Uma atriz famosa pulando dentro da piscina dela. Não é um produto. O perfume não aparece naquela propaganda. Ele aparece no final. Você vende a ideia do estilo de vida, a música dos Rolling Stones que toca na versão original dela é também um reflexo disso que quer vender essa rebeldia ou poder. E daí no final você só associa aquilo com qualquer coisa que você quiser, com um perfume, com uma bebida. E na verdade isso é muito misterioso, como que chegou nesse ponto de só passar um clipe da vida de alguém famoso pode ser tão útil para vender produtos. Uhum. Ou, por exemplo, quando a gente tira as partes que a blogueira tá falando, que ela tá apresentando um creme, né? Acho que é um creme. E daí, como eles são totalmente só palavra, palavra, palavra e só corta as partes que eles estão respirando, daí a gente quis tentar fazer o avesso, tipo, colocar só as partes. O que foi até uma coisa muito difícil conseguir achar um clipe que tinha a pessoa respirando, que a maioria só cortava exatamente no final da fala para o começo da outra fala. Então foi meio isso mesmo, tentando tirar o máximo de deixar pelada a propaganda praticamente. E aí, no sentido de ligar todas as coisas, daí foi mais um trabalho do final que a gente fez, que a gente tinha mais ou menos as publicidades separadas, tinha mais ou menos vontade de ter mudado elas, e aí no final a gente foi traçando algumas coisas em comum entre cada uma e ligando isso para Como dar se, uma continuidade, como né? se fosse o algoritmo recomendando. A partir de Uhum. um, você vai para o outro. A gente tentou passar esse sentimento de uma coerência meio mecânica, só de um pro próximo, tudo para Uhum. manter o seu interesse constante. Bom, é meio tarde já para abrir, mas eu queria abrir caso alguém tenha alguma pergunta, alguém que entrou aí no Discord e queira falar alguma coisa. Eu tava pensando nessa coisa, né, do YouTube, assim, e o quanto que, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo toda essa construção para construir esse discurso crítico do YouTube, assim, vocês ao mesmo tempo mostram meio que um entendimento da linguagem, dessa linguagem meio youtubística, assim, em vários momentos diferentes e tal, tipo, nesse momento aí
nesse momento que vocês falaram de quando vocês tiram as falas dela e deixam só a respiração, né? Que é uma coisa que meio que acontece, que é feita no YouTube em outros vídeos e tal, é meio que um meme. E vocês colocam aqui esse meio que meme a serviço de um fim maior dentro da estrutura do filme, assim. E eu acho isso muito doido, assim, o quanto que vocês meio que se infiltram nessa linguagem. E cortou o final, hein? Ah, cortou, desculpa, eu tô. É que eu tô usando o aperte pra falar aqui, senão não funciona. É. ahn, Pera, que agora eu perdi o fio da meada, desculpa. Acho que eu entendi, mais ou menos. Tranquilo. Tá, Tranquilo. tá, fala minha Rita. Isso é uma coisa muito forte mesmo. Eu acho que tanto a gente para fazer ele, quanto as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão consumindo, eu acho que tem que ter meio que essa base da linguagem do YouTube, que foi uma coisa que a gente até acabou sofrendo um pouco, porque como foi um Pra trabalho, a gente. explicar o porquê que a gente tava fazendo aquilo e o que a gente tava mudando, foi Aham, difícil. sim. Aí os professores que estavam orientando a gente, que alguns que não consumiam tanto isso, que mais velhos, ou só não sabiam mesmo do que a gente estava falando, daí era muito difícil mesmo explicar o que, que a gente mudou, por que, que a gente mudou e se estava funcionando ou não. Então eles ficavam meio perdidos, a gente ficava meia hora explicando o vídeo. E no final é só uma diferença de linguagem, né? Sim. De costume linguístico com o que quer falar, dialogar com o YouTube. A gente vem para fazer isso de um lugar de muito paixão pelo YouTube. Não, pode até parecer que o que a gente quer dizer é uma coisa de um pouco desdém com o YouTube, com o conteúdo dele, mas na verdade é a mídia que a gente talvez mais consome, e eu tenho muita admiração por isso. Acho que a gente fica muito feliz que é uma coisa que exista e que a gente esteja vivo para isso, mas é um pouco também uma sensação melancólica que eu tenho quando eu olho para ele e eu vejo essa dominação tão corporativa num ambiente tão livre, e até que ponto a gente deixa isso acontecer, até que ponto a gente contribui para isso se tornar pior, até quando que o YouTube vai continuar de uma forma tão livre assim. Uhum. E Tanto é que eu acho não sei se que. isso respondeu a sua pergunta. Não, acho que responde sim, bem, bem massa. Mas eu acho que tanto é que esse é um filme que poderia estar no YouTube, que estaria no YouTube, assim. Eu acho que ele não estar no YouTube, não ser uma coisa que é do YouTube, tipo, que foi feito para o YouTube, é sintomático de alguma coisa, né? Tipo, o fato dele ser um filme documentário que critica o YouTube numa linguagem que tem a ver com aquelas coisas ali que, tipo, não foi originalmente feito para ali, né? Até onde eu imagino, assim. Na verdade, eu acho que a gente até fez com a intenção de ser do YouTube mesmo. Acho que a gente não posta ele por, não sei, preguiça de lidar com propriedade intelectual, copyright, que acho que não sei se daria para ficar no YouTube. Na verdade, eu não tentei. Ele tá como não listado só na conta, e meio que por nada. Acho que ele funciona na tela de um computador. Eu acho que é o jeito bom de ver isso, porque tentamos fazer parecido com o que a nossa tela via enquanto a gente estava fazendo. Então, sei lá, acho que é para estar no YouTube mesmo, mas tem esse problema de não poder postar exatamente tudo que você quer enquanto você está usando som ou imagem de arquivo. É uma coisa que até automaticamente já vai sendo bloqueado. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma relação muito forte que o filme. Principalmente nesse final todo catártico, né? De você ter uma explosão de imagens, assim, que também é uma relação muito cinematográfica ao mesmo tempo, né? Uma relação muito de. Ao mesmo tempo também. Ah, a gente viu ele no cinema e era uma relação muito. Muito especial você ter o som tomando a sala e você tendo a explosão de imagens na sua cara, né?
que ao mesmo tempo também é muito o que muitos experimentalistas fizeram nos anos 50, nos anos 60. Então, acho que ao mesmo tempo que vocês fazem uma experiência pro YouTube, ela também pega muito do cinema, assim. Talvez pelas referências de vocês, eu não sei. Não sei o que vocês acham dessa afirmação. Que você tem razão. A gente. O início dele e o final dele foi uma coisa que a gente teve que. Foi até uma das últimas coisas que a gente fez, porque a gente ainda estava discutindo bastante em como estruturalizar ele como um filme mesmo, um filme com início, com meio, enfim, porque até a gente criar isso era só uma playlist mesmo, só vários vídeos passando e começando num vídeo e acabando num vídeo com a mesma. Não sei, não mudando tanto. A gente até discutiu várias Uhum. outras coisas que podia fazer para quebrar isso, mas aí isso foi uma das soluções que a gente achou que foi das melhores das que a gente discutiu. E eu acho que isso dá bastante. É, colocar ele como um filme mesmo. E eu acho que a gente não, a gente não viu ele no cinema, a gente acabou não indo na exibição, então todas as vezes que a gente assistiu ele foi na tela do computador, então acho que por isso que a gente tem essa impressão de que ele funciona melhor como se fosse um vídeo do YouTube, mas também foi até uma das coisas que a professora falou pra gente que dá um outro caráter para ele mesmo. Você assistir ele como se fosse um vídeo do YouTube e você assistir ele como um filme documentário, eu acho que são coisas diferentes, dá para ter leituras diferentes. E essa estrutura um pouco de filme e de ritmo, eu acho que é um pouco inevitável quando você quer fazer uma coisa que pode ser consumida também como talvez uma forma de entretenimento e não só uma lista de tipo, olha, aqui são 40 coisas que eu acho uma merda uma depois da outra. Eu acho que é necessário essa velocidade ou ritmo ou essa linguagem de cinema aí dentro para tornar, na medida do possível, agradável ver essas coisas que não tem tanto valor de entretenimento uma depois da outra. Pô, eu gostei dessa resposta. Depois eu faço uma outra pergunta em cima disso. Mas, antes eu queria abrir de novo para caso alguém tenha alguma intervenção para fazer. Tá bom. Eu queria, Certo. eu queria perguntar, tipo, porque. Ah, o filme tem toda essa pira de alguma forma emular a experiência do YouTube, né? Mas conforme ele vai avançando, assim, isso é uma coisa que surgiu pra mim hoje, assim, esse pensamento. Ele vai se aproximando cada vez mais de uma experiência que, na verdade, pra mim parece do TikTok, assim, sabe? Porque no YouTube você tem que clicar nos vídeos pra você entrar nos vídeos. No TikTok não, né? Você vai passando os vídeos simplesmente acontecem na sua frente conforme você vai passando, assim. E aí eu não sei o que vocês pensam do TikTok, assim, em relação ao filme de vocês, se vocês. O que vocês acham da forma como o TikTok existe, assim, em relação ao filme de vocês, né? A forma como vocês estruturaram o filme de vocês. Eu acho que as coisas acabam se aproximando, assim, de alguma forma. Não. Provavelmente, eu na verdade no TikTok direto nunca tive nenhuma experiência com ele. Talvez com compilação de TikTok no YouTube é uma coisa que eu já tenha visto, mas parece ser um próximo passo de mídia. Acho que talvez uma evolução de algumas partes do YouTube leva para o TikTok sendo mais específico, mais focado em um tipo de conteúdo. Mas eu não sei nada. Uhum. Eu acho que o TikTok, compilações do TikTok são bem parecidas umas com a outras, assim, em termos de como que a gente assiste elas, né? Vale ver, o TikTok eu acho que pode ser uma rede bastante interessante, né, dentro dessa talvez pesquisa que vocês estejam desenvolvendo. Não sei se vocês realmente se interessam tanto por isso. Depois eu pergunto um pouco mais sobre esse negócio da publicidade e tal. Mas, eu queria, dentro daquela ideia que vocês comentaram de, tipo, das relações que vocês estabeleceram cinematograficamente, assim, eu acho que vocês estabelecem algumas relações tanto de sentido, mas também de narração mesmo, né? De vocês estarem construindo um discurso em cima daquelas imagens que aí vai ser uma discussão meio, pode ser tosca, assim, mas
Queria que vocês talvez comentassem a possibilidade do filme ser um vídeo ensaio, assim, né? Ou não. Que o filme, ele parece que tá nesse lugar bastante tênue, né? Entre vocês construírem uma relação de sentido, uma relação de discurso que é natural que se faça com um filme, e vocês compilarem esses arquivos, assim. Não sei, é um pouco um resumo de tudo que a gente já conversou até aqui, mas acho que pode ser legal. Acho que o vídeo ensaio, ah, ele próprio é uma forma de documentário que ganhou muita popularidade com o YouTube. São documentários mais curtos, poéticos ou políticos. E para mim eu não vejo tanta coisa que diferencia um do outro. Normalmente são documentários de arquivo, ou mais didáticos, ou mais. Não sei que outra palavra pode ser que não seja mais didático ou mais experimental. Eu acho que tanta coisa pode ser um vídeo ensaio. Acho que talvez até entre mais nisso do que no documentário, que passa uma ideia um pouco mais clássica, talvez. Mas eu acho que estando no YouTube, surgindo do YouTube para o YouTube, tem muita relação sempre com o vídeo ensaio. Uhum. Dentro de uma definição meio classicona de documentário, você ter essa ideia de um tratamento criativo da realidade, a gente discutia faz já 2 semanas, assim, né, com o Pedro Montecling, e ele defende muito que o espaço virtual é sim um espaço real, assim, né? Então, acho que já vou aproveitar para conduzir para vocês comentarem um pouco sobre a relação de vocês com a disciplina, assim, de documentário mesmo, para falar um pouco sobre essa relação de documentário que você já começou a falar, assim. O que que o documentário clássico, ou o que que vocês tiraram do documentário clássico pro filme de vocês, para a forma como vocês iriam lidar com esse outro que aqui não era realidade física, material, mas sim essa realidade virtual. Quando que foi um filme para várias matérias, né? E na de documentário específico tava o Bajo e a Mila dando orientação pra gente, e em uma das reuniões que a gente teve com eles, até surgiu essa discussão da Mila falar, eu não tenho nem certeza se a gente apresentando a ideia, eu não tenho certeza se caía em documentário isso, que seria mais alguma coisa muito experimental, que não daria para colocar esse nome de documentário. E aí o Baixo do outro lado falou que para ele não, para ele qualquer coisa que está registrando uma realidade, que qualquer realidade Tudo que é retrato é documentário. é um documentário. Então acho que isso já até com isso dá para entender esse dilema, porque realmente ele foge muito do que a gente consome de documentário, do que a gente conhece de documentário. E acho que isso de estruturalizar ele com tendo uma abertura, começando a explicar o que é monetização no YouTube e esse fechamento de só um monte de imagem, acho que isso de estruturar como começo, meio e fim é uma das coisas que a gente tentou aproximar de documentário, mas eu acho muito difícil achar coisas clássicas que dê para encaixar nele. Eu acho que, na verdade, essa distinção de ser ou não documentário por retratar um espaço real ou virtual é uma distinção muito temporária, porque o espaço virtual ele é novo, ele é muito recente comparado ao outro que está sendo documentado há séculos, sei lá quanto tempo, e eu acho que é só uma questão de costume. Quanto mais pessoas crescerem conhecendo esse espaço de uma forma tão íntima quanto a gente conhece o espaço real, vai ser uma questão que vai parar de importar. De ser. O YouTube existe, a internet existe e a gente tá lá. Agora, nesse momento, eu tô mais nela do que no mundo real. Então, Tem uma coisa que me parece assim uma relação nossa com a imagem, nossa, eu digo de uma geração assim, da qual talvez a gente faça parte, que é eu não sei se vocês concordam, mas um certo desprendimento com essa imagem de arquivo, né? Com tipo poder manipular ela da forma que a gente bem entender, assim, sem muito se importar com limites tanto
tanto éticos quanto estéticos, quanto, por exemplo, os filmes do, sei lá, do Eric Rocha mesmo, que é um cara mais de outra geração, tem com as imagens que ele usa nos filmes de arquivo dele, né? Então acho que talvez, não sei, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, pode ser legal, da relação que vocês tiveram com manipular ou não essas imagens, assim. Acho que o embate ético, eu não sei muito dizer. A gente foi um pouco pela ideia da presença de estar no YouTube ser uma coisa voluntária, você posta o que você quer, se você quer. Então, por estar juntando coisas que a gente consome, se aquilo está aberto para o nosso olho, por que não estaria para nossa manipulação, para fazer o que a gente imagina com aquilo, usar da maneira que a gente bem entender, principalmente quando é o anúncio, quando é o obrigatório de ter que assistir os 5 segundos, aquilo está sendo, de certa forma, forçado na sua mente. Eu acho que é um direito nosso se apropriar disso. E tendo o YouTube, você tem um arquivo infinito, praticamente, um arquivo muito maior do que em outras décadas você conseguiria indo numa biblioteca, numa videoteca ou qualquer outro lugar para reunir arquivo para usar num filme. Agora você pode só pesquisar e você vai encontrar muito estoque, muita coisa feita voluntariamente que pode ser reorganizado da maneira que você quiser. Eu acho que material é o que mais tem. E eu acho que foi muito feliz isso, essa coincidência de ter tanto material para poder editar. Acho que ajudou bastante. No final, como vocês estavam trabalhando em três, assim, isso é uma coisa que sempre acontece dentro do período da faculdade, assim, que é a gente ter esses processos de direção coletiva, assim, né? Aí é uma pergunta bastante processual, assim, depois a gente pode voltar mais pro filme, mas eu queria saber como que foi essas relações pra vocês, assim. Desde o começo a gente queria fazer alguma coisa que não tivesse que sair muito de casa para fazer. Filme caseiro é sempre uma coisa que a gente procura fazer. E aí, nisso a gente juntou uma equipe pequena, também era uma coisa que a gente tinha em mente de fazer com 2, 3 pessoas no máximo. E aí isso facilitava para a gente se reunir muito. E Você tem um nível de intimidade maior numa equipe pequena que pra gente não torna tão necessário dividir as funções ou as tarefas, sendo que a gente pode confiar um no outro, não é uma relação tanto de trabalho, é uma relação mais pessoal que isso. Então a gente achou que rotular cada um de alguma forma não ia ser muito legal, ia ser, na verdade, injusto, porque se alguém não tá tendo dificuldade em alguma parte, eu acho que poder ajudar não se restringe à função específica. Eu acho que a gente fez tudo e foi tudo como equipe no filme. Eu acho que isso é uma coisa muito boa das equipes pequenas para fazer vídeos pequenos. Eu acho que facilita muito. Eu também acho, a gente discutiu um pouco na semana passada sobre fazer isso, filmes com amigos, né? Quando a gente conversava com a Paula Negri. Eu acabei monopolizando um pouco. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fazer algum comentário, sinta-se livre. Queria perguntar sobre. Eu acho que o filme, conforme ele vai avançando, e tipo, acho que no momento pra mim, assim, que ele chega naquela cena da Nutella, né? Tipo, dos bebês comendo Nutella, ele chega num ápice de uma coisa meio doentia, assim, e a partir daí ele só vai mantendo isso, e daí, tipo, conforme ele vai acelerando aquela montagem do final, né? E daí tem, tipo, tem uns momentos, assim, que é, tipo, um trenzinho entrando num buraco de areia, e daí logo depois disso tem, tipo, umas caixas, uma pessoa mexendo com umas caixas de remédio, assim, ele entra nos lugares que pra mim parece que tem uma conotação muito diferente do resto do que a gente já tinha visto antes, assim, né? E são coisas que pra mim se destacam, assim, né? Tipo, daí eu queria acho que perguntar sobre algumas dessas imagens, assim, né? Que parecem que apontam por um lugar que dizem que apontam para essa vastidão do YouTube, né? Esse lugar que tem muita coisa, assim, no mesmo lugar. Esse final a gente não teve que fugir muito dos nossos recomendados, eu acho. Acho que
essa foi uma coisa bem específica que a gente não manipulou, né? A gente só assim, manipulou pegando Pelo trechos, ritmo, pela trechos velocidade. muito pequenos, às vezes frames, mas foi uma coisa assim de acho que com a construção que o filme foi fazendo, chegou nesse ponto que não precisava mais nem explicar mais o que estava acontecendo. É isso, é marcas, é pessoas fazendo coisas muito estranhas, pessoas se vestindo de criança e É uma coisa que a só. gente queria muito falar no começo, que era esse YouTube para crianças, esse YouTube com dezenas de milhões de visualizações para umas coisas absurdas. Uhum. E foi uma coisa que a gente não sabia muito como encaixar no contexto de publicidade. Então eles ficaram um pouco pro final, como aquela sensação de usar o YouTube de uma forma pouco regrada, clicar em tudo que te chama atenção, que eventualmente a gente sempre cai naquele lado do YouTube, de como que eu vim parar aqui, por que que tá me Uhum. recomendando mais Homem-Aranha e Elsa. E é isso, é um pouco dessa sensação. Não tem nem tanto argumento para isso, além de talvez um uso meio descuidado do que você coloca no YouTube, ou talvez uma exploração do algoritmo, ou qualquer coisa assim, mas é uma coisa muito particular do YouTube, isso é mais uma sensação do que uma ideia fixa, mas acho que foi assim que a gente chegou nisso, sabe? Eu acho isso muito doido, assim, porque parece que o filme entra em surto, né, no final, assim, tipo, literalmente um surto. E isso pra mim revelando um aspecto, na verdade, muito quase humano, assim, da coisa, que é, tipo, esse comportamento humano que normalmente as pessoas não fazem em lugar nenhum, que é estar ali, assim, de uma forma meio nua, só que travestido nessa publicidade, nessa ideia de conteúdo, entretenimento, assim. Isso é uma parada que eu acho muito legal, que tá no filme, né? Pô, que bom que Aham. você curtiu isso. É uma coisa que foi muito bom e traumático pra fazer, então. Uhum. E daí o filme, ele, ao mesmo tempo, ele também é muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que ele é uma crítica, ele também parece que às vezes, inclusive, constrói piadas, assim, né? Não sei se vocês também acham isso, mas dentro daquilo que a gente tipo, começou a falar sobre como manipular essas imagens e porquê de manipular elas, assim, acho que seria legal vocês falarem, tipo, disso de rir dessas imagens, assim, até pelo absurdo da coisa, assim. Não sei o que vocês acham dessa relação de humor que o filme constrói. Acho que isso foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu. Acho que Aham. foi o tom que a gente queria. Nunca passou muito pela cabeça fazer uma crítica séria que muitas vezes acaba sendo talvez um pouco pretensioso, porque a gente não tem uma pesquisa com tanto fundamento sobre nada disso. É nossa experiência, algumas coisas que a gente leu ou conhece, algumas coisas que a gente viu em poucas semanas de preparação, de escolher o tema do documentário. E acho que isso ajuda deixar um pouco mais agradável de ver. Acho que se levar a sério demais sobre um tema com tão pouca importância até quanto isso não ia dar numa coisa muito legal. Então, às vezes a gente só não se importava tanto com o sentido e acho Uhum. que isso deixa ele um pouco mais leve. Uhum. E às vezes a gente só tentava extrapolar isso do absurdo, pegava alguma coisa que já era estranha por si só e tentava deixar, não sei, enfatizar isso, tipo a menina correndo no Running ou da própria Jennifer Lawrence, de tirar a música, só coisas de tipo. Enfatizar o próprio absurdo da propaganda, deles tentarem ser engraçados, tipo no chat da escola lá, eles próprios tentando ser engraçados e a gente só abraçava isso. E o absurdo também, que é a coisa que sobra muitas vezes quando você tira todos os elementos
essenciais para publicidade, vai sobrar meio que um fantasma daquilo que você não sabe por que tá lá. Por exemplo, a cena da piscina inteira é uma coisa que não tem muita razão para existir. Quando você faz isso, você entra num campo de absurdo que é ao mesmo tempo deprimente e engraçado. E é uma coisa que acontece mesmo sem o nosso controle quando a gente tira os elementos, as coisas essenciais assim da publicidade, a narrativa dela. Bom, queria abrir só uma última vez aí para quem, se alguém tiver alguma intervenção, algum comentário, senão eu já vou encaminhando aqui para os finalmente. Aquela cena da menina na loja que tem que gastar os R$ 300, vocês botaram a trilha do Birdman em cima dela? Foi a trilha do Bird. Sim. Eu achei muito bom aquilo, parabéns. E a gente até cortou, a gente pegou um pedaço muito pequeno do vídeo, porque fica nesse plano sequência absurdo por muito tempo o vídeo. É impressionante. É. Muito massa. Daí a pergunta final que a gente sempre tem feito para todo mundo que vem aí é perguntar. São duas coisas, né, que são um pouquinho complicadas, assim. Uma é perguntar o que vocês acham, o que vocês veem de perspectiva para continuar fazendo filmes como Mix, ou outros filmes que vocês têm em mente aqui no país. E também a segunda pergunta é quais são os planos de vocês para continuar fazendo filmes ou não, assim. O que vocês pretendem nesse momento, assim. É aquilo que eu já comentei, que a gente gosta muito de fazer filme caseiro. Então, acho que a nossa ideia é até uma coisa que veio a calhar de um dos trabalhos que a gente vai ter que entregar um filme que antes a gente era obrigado no trabalho a ter uma equipe de no mínimo 5 pessoas e cada pessoa tinha que ser cabeça de alguma coisa específica e enfim, daí com essa situação toda acabou que eles mudaram esse trabalho para façam algum tipo de filme caseiro e foi uma coisa que a gente até ficou bem feliz, foi uma coisa feliz que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente até, não sei, incentiva a fazer. A gente tem um pouco mais de esperança nesse lado menos formal do trabalho com entretenimento, com filme. É um pensamento muito distante. Bom, aqui eu vou ter que me intrometer. Já tem algum tempo, a gente está tendo alguns probleminhas durante as gravações, a gente tem tido isso durante boa parte das sessões regulares, né? De a gravação acabar requerindo muita internet e a conexão começar a cair, ou ficar muito instável. O que aconteceu aqui foi isso. Enquanto o Rodrigo falava, caiu a internet. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. E por isso também que a gente acabou não postando e talvez não vá postar os debates das sessões regulares, e sim só os das sessões convidas, que acreditamos que vai ser mais interessante, inclusive, para uma discussão geral e das pessoas da cidade. Bom, aí, só para resumir o que aconteceu, enquanto eu estava fora, o André, que é também uma das pessoas que está aí no Cineclube, o André fez uma pergunta e perguntou para eles sobre o quanto os professores da disciplina não entenderem da proposta do documentário deles não implicaria em a gente pensar numa desatualização da academia em relação ao audiovisual que vem sendo no país e a forma como tem sido pensados esses audiovisuais. Agora, na nossa volta, a gente vai chegar bem no meio do pensamento do Rodrigo em cima das perguntas do André. Então, bom, mil desculpas. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa queda de internet ainda durante essa conversa. Um abraço. Às vezes não tem a mesma valorização, um pouco de desdém. Como mídias menores, como a animação já foi tratada dessa forma, como tantas outras que começam a surgir, que quebram um pouco as regras que estavam estabelecidas, elas têm essa resistência. Eu acho que é importante na modernização, na atualização sempre, constante de qualquer curso, isso acontecer, isso ser instigado. Eu acho que é um lado muito importante e presente do cinema, e é uma pena que ele é
meio ignorado às vezes pela academia. Talvez por ele não ter tanta forma. Às vezes é só tempo que precisa. Sim. E é uma coisa que é propagada também, que a gente só... Por exemplo, os filmes que os alunos fazem, a gente não assiste eles, a gente não tem acesso porque está sendo segurado para passar em um festival que meia dúzia de pessoas vai assistir. Então, é uma coisa que só vai se alimentando, que é uma pena. Porque eu sinto que algumas vezes um instinto natural, a gente cai num certo estigma de fazer um certo tipo de filme, assim, e às vezes a gente esquece de que tem toda uma coisa própria nossa, assim, que é essa coisa da internet, esse universo que é muito vivo e real quanto o universo real, e às vezes a gente acaba ignorando esse espaço e que a gente pode usar esse espaço, né? Ele é nosso, ele é totalmente nosso. Por enquanto, né? Então. É uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que você tem que segurar, senão vai acabar sendo incorporada como outras formas de contracultura são incorporadas, como o James Dean vira símbolo de propaganda de calça, sei lá. É uma coisa que acontece com a história e não sei, eu sinto que agora o que a gente tem, mesmo não tendo tantos campos abertos em para outras possibilidades do passado, acho que essa é muito importante. Agora, me perdi um pouco, eu acho. Desculpa. Pô, galera, desculpa aí, eu caí, daí a transmissão caiu, então vocês falaram aí por alguns segundos em segredo. O que falou foi falado. Tranquilo. Se vocês quiserem regravar também, tô brincando. Mas se a gente for repetir, a gente pode até que, na verdade, uma maneira de continuar a conversa, que é sobre como faculdade em si, ela não abre um diálogo para a gente conversar sobre esse espaço, que é o espaço que a gente praticamente cresceu consumindo, assim. De que, por conta desse falta desse diálogo sobre esse mundo virtual, algumas vezes no curso a gente acaba caindo num automatismo, talvez seja a palavra, não sei, mas numa maneira automática a gente faz uns filmes que são os filmes que a gente assiste sempre, assim, não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Mas são os filmes que os professores trazem de referência também pra gente, são as coisas que a gente aprende, que a gente quer copiar. E isso é sempre deixado como, então existe o YouTube, mas é isso. É um pouco prejudicial, talvez, a gente tentar replicar só aquilo que foi feito e que a gente recebe na faculdade. Você pode fazer um filme francês de 1960 agora, mas qual relevância que ele vai ter? Você vai realmente estar fazendo parte daquele clube fechado, exclusivo, que aconteceu e passou e já não significa mais a mesma coisa? Eu acho que a gente tem que sempre ir atrás daquilo que a gente pode dizer agora que significa coisas importantes pra gente agora. Eu acho que Como... isso que vocês falaram dos festivais também tem muito a ver com isso, né? De tipo, de como os filmes que são validados são esses filmes que vêm já com uma carinha pronta, assim, uma cara de um filme que as pessoas apreciariam nesses festivais, né? E como isso meio que segmenta também a produção que começa a ser feita para esses espaços, assim, né? E não propriamente para tipo algum enriquecimento, sei lá, tanto artístico quanto pessoal das pessoas que estão fazendo, né? Acho que tanto quanto Hollywood tem a sua fórmula, o festival também tem a dela, os 40 louros na capa do filme. E a gente se pergunta um pouco até o quanto que isso significa ainda, porque o festival ele teve a sua época de ser o meio de distribuição mais importante, mais amplo, e ele é relevante ainda, mas não é mais o único e nem o mais abrangente, o mais igualitário de todos.
Então, acho que talvez é isso que a gente tem um pouco contra o festival tradicional, e acho que ele passa um pouco essa ideia do cinema de uma época quando ele era feito por um grupo mais elitizado do que pode ser feito agora. Pô, gente, muito bacana isso mesmo. Desculpa ter acontecido esse problema aí no meio. Eu acho que foi um. Vocês devem ter falado coisas muito legais antes, assim como vocês falaram depois. Mas de qualquer forma, acho que vou só fazer uma pequena abertura aqui, caso alguém tenha mais alguma intervenção. Bom, caso não, eu só queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui, Rodrigo e Isa. Foi muito, muito massa ter contado com vocês hoje. Foi muito bom ter Valeu, podido gente. exibir o Mix, assim, é um filme que eu acho que a gente tinha gostado bastante quando a gente tinha visto e a gente queria muito que mais pessoas vissem, assim. Daí a gente também queria pedir, talvez. Vocês falaram do filme de ser exibido talvez no YouTube, então. Perguntar se a gente podia disponibilizar. A gente sempre disponibiliza as conversas do Cinefab Convida depois. Se vocês quiserem, ou se vocês deixarem a gente disponibilizar o link do filme, acho que também seria legal, assim. Ah, O que vocês acham? de ter recebido esse convite e a gente topa sim, com certeza. Claro, pode sim. Aham. Não tem nada de escondido. Acho que não colocamos por preguiça nossa mesmo. E obrigado por essa conversa. Uhum. Foi muito gostoso, foi legal. Nossa, gente, obrigado. Obrigado por todo mundo aí que ficou pro debate. Depois a Valeu. gente vai lançar a conversa aí. Foi muito massa. Valeu, gente. Tchau, meus Tchau, amigos. gente. Obrigada. Fique- Valeu, Tchau, gente. Até mais. Até mais.